Nossa aula hoje, o tema dela vai ser de coordenadas. Um local onde nós representamos os pontos, algumas vezes, por questões de eficiência e facilidade e necessidade, nós passamos de uma coordenada para outra. As coordenadas mais conhecidas são as coordenadas cartesianas. Esse aqui eu não gostei dele não, ficou meio tortinho demais. As coordenadas cartesianas, só que nós também trabalhamos com as chamadas coordenadas polares no plano e as coordenadas esféricas no espaço. E nós podemos transformar umas em outras, principalmente as cartesianas, nas coordenadas polares e coordenadas esféricas que nós vamos ver. Então, as coordenadas, elas nascem, de um sistema de referência, as cartesianas as mais usadas. Esse sistema de referência é onde nós vamos marcar os pontos nas referências. Então, por exemplo, nas coordenadas cartesianas, nós sabemos que tem tanto as coordenadas no plano, quanto as coordenadas em 3 dimensões no espaço. Vamos falar dela em termos de espaço, não obstante nós usarmos as polares no plano. Mas o que são coordenadas, As coordenadas representam um sistema de referência, um sistema de pontos em que nós podemos localizar esse ponto. Então é uma referência, a gente tem trabalhado com isso na geometria analítica, na álgebra linear. Nesse sistema de referência, nós conseguimos nos localizar por mais de uma referência. O mais comum é, por exemplo, quando nós falamos num ponto na Terra em latitude e longitude. No caso do sistema de referência das coordenadas cartesianas, sistema de referência via eixos perpendiculares. Esse nós conhecemos de sobra. Que podem ser perpendiculares, 2 a 2, podem ser não, são, 2 a 2, até o total de 3. No plano nós usamos x, y, ou no espaço e nós usamos x, y, z. Então, por exemplo, olha, se eu tenho esse plano aqui, vou colocar mais um aqui, nós definimos que o y é o vertical, o x é o horizontal, e nós podemos marcar um ponto qualquer, vou colocar aqui embaixo, vou marcar esse ponto, e esse ponto fica definido pelas coordenadas, que nós temos aqui na ordem, a ordem é importante, x, y, na qual o x é a abscissa do ponto e o y é a ordenada daquele ponto. Então esse ponto fica assim definido no plano. No espaço não é assim. Eu não vou representar completamente, mas no espaço nós temos, mudando a ordem, o y é o horizontal, o z é o vertical e o x vem
na nossa direção, vamos dizer assim. Então, um ponto marcado no sistema de coordenada cartesiano em 3 dimensões, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Nós vamos representar esse ponto, observa, com 3 coordenadas, vamos dizer assim. Eu vou ter que aumentar esse Z, senão não vou conseguir mostrar o que quero aqui. Vou aumentar o Z aqui e voltar para o azul. Então aqui tem que ser, olha, aqui no ponto, né? No vetor ele tem o valor de Z. Aqui, ó, o valor de X. Aqui Y, por exemplo. Aqui não ficou tão bonitinho, mas, né, vamos ver o que dá. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ter na ordem X, Y, Z. E que em relação aos outros, o Z é chamado de cota. O nome continua abscissa ordenada, né? Então nós temos a representação desse ponto de acordo com aí 3 referências na ordem. Então esse é o sistema de coordenada cartesiano, que é o mais comum, que a gente está acostumado a usar, que a gente usa sempre. Esse nós não precisamos gastar tanto tempo nele. O sistema de coordenadas que nós vamos estudar agora é o sistema de coordenadas polares. E ele não é difícil desde que o nosso conceito sobre trigonometria esteja bem claro. Porque ele se refere a ângulos. E o sistema de coordenadas polares, nós vamos fazer a definição dele como, vou colocar aqui, definição, como um sistema do tipo O, Rho, θ. Diferentemente do sistema de cima, que aqui, ó, no plano é um sistema X, O, origem Y. Vou colocar a origem aqui, ó. A origem aqui. E aqui em cima nós podemos colocar O, X, Y, Z, por exemplo, O de origem. Esse O no meio pode ficar no meio, pode ficar aqui na ponta. O, X, Y, por exemplo. O de origem XY. Nós representamos assim. Mas esse aqui é um O de origem Rho. Rho é a letra grega e θ o ângulo no plano. Então esse aqui nós vamos ficar com ele no plano. Nós não vamos falar em 3 dimensões. Aliás, entre aspas, vamos, né? Só que no caso são as coordenadas esféricas. Com o ponto O chamado de polo origem, que nós vamos representar aqui, e uma semi-reta ou um segmento de reta. Eu vou colocar como reta, porque aí ela pega o conjunto inteiro. Vamos dizer assim, uma reta OA. Eu vou colocar aqui como se fosse um segmento mesmo, colocando aqui em cima, chamada de ou dita eixo polar. Aí o desenho
o esquema aqui, ó, deixa isso mais claro. Então, temos duas retas se encontram para formar um ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Vamos colocar essa reta de baixo aqui, ó, que é aqui a partir da origem vai até A. Essa daqui, esse aqui é o eixo polar. Esse aqui é o eixo polar. Aqui é a origem, o O, ou polo. O ângulo θ. E vamos marcar o ρ aqui, ó. No ρ, fica ali. Então, a coordenada desse ponto, né? As coordenadas desse ponto, vou escrever aqui, ó, na frente. Dois pontos aqui. Então, as coordenadas são ρ e θ, nesse caso, né? Em que, nesse caso, ó, ρ é a distância, vamos colocar assim, que é a distância, eu só fiz, isso aqui devia ser representado assim, ó, esqueci, ó. Esse aqui é o ponto P, e esse aqui ó, é o ρ, que é a distância. Isso é a questão de, eu já botei a distância lá, ó, esse aqui é ρ. Esse ρ não tá bom não, vamos dar uma arrumada nele. Voltemos. É a distância de O a P. Então, ρ é essa distância de O a P. E o que é o θ, né? Θ é o ângulo, é a medida angular. Vou só chamar de ângulo, não de medida angular, tá? É um ângulo eu já vou dizer, ó, OA, quem que é OA, você lembra? Eu vou colocar um segmento orientado aqui, ó, do OA, que é o eixo polar, né? Vou colocar entre parênteses aqui. O eixo polar. O que mais, né? E OP. Também vou colocar orientado. Por que eu estou colocando segmento orientado aqui? Estou colocando segmento orientado para a gente ter uma noção de vetor em relação a isso. Nós podemos trabalhar isso numa análise vetorial, né? Então, nesse caso, quem é a coordenada P? A coordenada P é ρ, θ. Dada. Essa é a coordenada do ponto. Então, nós criamos um sistema de referências com duas retas em qualquer ponto, né? Para trabalhar assim, com as coordenadas polares, tá? E aqui é necessário definir algumas coisas. Então, por exemplo, quando esse ângulo está no sentido anti-horário, ele é positivo. Por definição. Então, define-se que o sentido anti-horário é o sentido positivo do
do ângulo do eixo, né? Aqui. E é claro que o contrário é negativo, né? Então, se eu fizer assim, se eu trabalhar no sentido aí de P para A, por exemplo, aí ele é negativo. Sentido horário. Vou colocar entre parênteses aqui, tá? E com isso aqui é definição básica em relação às coordenadas polares. Como nós temos pouco tempo de trabalho com coordenadas polares durante a nossa vida acadêmica, né? Vamos dar mais um tempo para ela e falar dela com observações, vamos chamar aqui, com várias observações em relação ao que nós precisamos saber sobre ela. Então, a observação número 1 é que, vamos dizer assim, vou colocar aqui, ó, ρ, que é a coordenada, uma das coordenadas dela, é uma distância. Então, é sempre maior que zero. Mas e se isso tomar o sentido? Ok, mas aí nós consideramos o módulo. Isso é importante, né? A distância tem que ser maior que zero. Mas e se eu der o valor negativo? Vai acontecer? Vai. Só que aí é questão do sentido, não é questão do valor absoluto, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, vamos pegar um eixo polar, vamos trabalhar com ele aqui, ó, um pouco diferente daquele. Basta 2 segmentos de reta. Então vamos pegar, ó, origem aqui e A aqui. Então esse nós já sabemos que é o eixo polar. OA é eixo polar. Vamos subir aqui. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, θ, por exemplo, e aqui eu tenho P, logo a distância eu vou colocar em azul, ρ é essa, é impossível que a distância seja negativa, óbvio. No entanto, a questão do ângulo, aqui nesse caso, vou pegar vermelho. Olha só que coisa interessante, ó. Eu posso ter esse ângulo aqui, que é um ângulo de 180. Vamos colocar 180 igual a π. Então, a coordenada, ou melhor, o ρ, né, que é a distância, ó, por definição de módulo, ele pode ser negativo. Pode ser menos ρ. Ok, volta aqui. Tá certo? Então, a coordenada P vai ser ρ e θ, como nós sabemos. Desde que a gente tenha, nesse caso, um ρ maior que zero. Mas se eu peguei para o outro lado, como está ali, então vamos pegar para ρ menor que zero. Então a coordenada P, se é menor que zero, menos com menos vai dar mais. Então a coordenada P vai ser menos ρ e θ. Tá? Mas o que é o menos ρ e θ? Opa, não devia ter colocado isso aqui. Θ mais π. Mais o 180 que está lá. Ora, veja que interessante. Esse é negativo toda vez que eu tiver o π associado ao ângulo ali, porque aquele ângulo θ que nós pegamos aqui, ó, foi fora dele aqui de dentro, ó. Eu estou fazendo aqui, ó. Vou chamar isso aqui de alfa. Como ele foi pego fora,
para poder gerar o ângulo total entre eles, veja que foi do lado de fora, né? Não foi o ângulo interno, vamos dizer assim, que é o correto, né? Foi o ângulo externo. Aqui com o prolongamento da reta OP, aí observa que para poder chegar de A a P, né, no sentido de chegar até o valor da distância do P, eu preciso somar 180. Quando nós queremos então transformar esse ângulo P maior que zero em P menor que zero, nós somamos ao ângulo θ o valor de π. E nós diminuímos se for para transformar de negativo em positivo. A gente vai ver exemplo disso, né, em relação a isso, a esse tipo de situação. O que nós podemos escrever aqui, então, é assim: se eu posso ter uma coordenada ρ e θ, que eu quis dizer ali em cima, ela é igual, se eu quiser transformar em positiva, menos ρ θ mais π, né? Então, uma transformada positiva na negativa. Esse é o tipo de relação e é referência. Veja, você não pode esquecer que o ρ, ele é um módulo, ele é distância, ele é sempre positivo. Esse negativo aqui, ó, ele está indicando o sentido. E o sentido, quem define isso nas coordenadas polares é o ângulo. Então depende do ângulo que eu estou escolhendo. Ok? É isso que é uma observação número 1, uma observação relativa a esses valores de ângulo. Como é que eu representei essa? Izinho, né? Eu gosto de representar com os números romanos minúsculos. Vamos para uma segunda observação em relação aí, ó. Se vamos colocar a primeira coordenada polar ρ é 0, então não precisa do si, né? Vamos usar a notação matemática aqui, que a setinha significa si. Então, quer dizendo, se ρ é igual a 0, então ρ é o polo, é o próprio polo, ou seja, origem. Ele vai estar na origem. Óbvio, né? Ele coincide com a origem. Vamos para uma terceira observação. Nós podemos representar as coordenadas. Vamos pegar aqui a coordenada 2 e 30 graus. Ela é exatamente igual à coordenada 2 e o que é o 30 graus, né? 180 por 6, então é π por 6. Então eu posso representar tanto em grau como posso representar em radiano. E nós não vamos entrar aqui em degradando, mas também poderia ser representado. E óbvio que nós já falamos de coordenadas e de pontos, mas para deixar bem claro, vamos dizer assim, um ponto, um único ponto, é dado pela coordenada, né? É dado por... Vou colocar pelo par, que é melhor. Pelo par P, ρ e θ. Bom, não. O ρ não ficou com cara boa. Pelo par ρ e θ.
Tá? Aí nós temos essas observações que são óbvias, mas precisam ser ditas, né? Precisam ser trabalhadas. Vamos fazer agora alguns exemplos para a gente poder compreender melhor o que foi escrito. Então, exemplo, vamos pegar aqui, exemplo número 1, em relação a isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó, localizar nos sistemas de coordenadas polares vamos ser bem específico, como é que é esse sistema, né? Como que a gente chama? Origem ρA ou ρ origem A, tanto faz. Os pontos. Então aí sim, em vez de ficar escrevendo isso toda vez, né? Então vamos pegar o primeiro ponto P, chamar P1, 1 e 0 graus. Como que nós vamos localizar isso? Ora, se é 0 grau, nós vamos ter uma reta com 0 grau, em que aqui é a origem. Aí, olha, eu vou fazer com que essa origem ela coincida com um desses quadradinhos aqui, ó, para que a coisa fique mais clara. Então vamos pegar a origem aqui. Aí se P1 é 1, então ele vai ter uma unidade de medida. Aqui é A qualquer, ou seja, esse aqui é o próprio eixo polar que está aqui. E o ângulo entre eles aqui, ó, não é nem bom fazer isso, mas é 0 graus, né? Então esse é o ângulo, é 0 grau entre esses valores, porque sendo 0 graus é uma reta. Então esse aqui é o ponto. Como é que eu localizo isso? Vamos colocar aqui na frente, ó. P1, como é que eu escrevo isso? Esse P1, por exemplo, ó, o P1 vou repetir lá, é 1 e 0 graus. Vamos treinar isso aqui, ó. E se ele fosse negativo, o que ele seria? Eu colocaria aqui menos 1. Eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo que é melhor. Pra gente fazer aquilo que a gente viu ali em cima. Ele é 1, 0 graus. E se eu considerar aqui no sistema negativo, ele vai ser menos 1 e 0 mais 180. Ou 0 mais π, que vai ser igual a menos 1, 180, que equivaleria a isso também. Isso é algo importante. Outra coisa que pode ser escrito também, vamos colocar aqui como uma outra observação, na parte de observação, é que P1, veja só, 0 graus, também ele é igual a 1,360, porque é uma volta inteira, vezes um K qualquer, tal que esse K pertença aos números inteiros. Qualquer número inteiro, né? Pensa nisso, porque eu vou multiplicar 360 por K, eu vou dar a volta inteira, né? Aí no que eu vou dando as voltas, eu vou chegar no mesmo lugar. 360 você chega no mesmo lugar. Não é isso?
Aí é para a gente entender isso melhor. Vamos agora para o número 2, exemplo 2, P2. P2, vamos colocar aqui 4 e menos π sobre 4. Olha só. Menos π sobre 4. Ó, se nós temos menos π sobre 4, nós temos o mesmo ângulo, só que o sentido é o sentido horário, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar esse, eu vou fazer de forma que esse aqui seja o eixo polar, ó. Logo esse aqui é a origem, então o eixo polar está feito. É o ângulo aqui que nós vamos colocar, que é π sobre 4, é 180 por 4, né? 180 por 4 é 45, então não ficou excelente aqui não, mas tudo bem. Ó, se ele foi pego no sentido horário, né? O sentido dos ponteiros do relógio, de cima para baixo, então ele é menos π sobre 4. Você também pode lembrar do sistema cartesiano, né? Que aqui embaixo é negativo, está no quarto quadrante. Mas vamos deixar aqui menos π sobre 4. Aí vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, fazer isso aqui crescer, né? 4. Cada pontinho aqui. Então, P4, então o P2 está aqui. Vou colocar aqui o valor de 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Fiz a minha representação aqui. O que nós podemos tirar daqui? P2 é menos 4, como está ali, e menos π sobre 4. Mas o que ele é igual também? Ó? Se eu for passar para negativo, lembra que eu mudo o sinal, o módulo. Menos com menos dá mais. Então o universo aqui vai ficar positivo, por exemplo, né? Em relação a isso. Quando nós mudamos de um para o outro, vamos relembrar lá, ó. Vamos ir aqui para cima. Observe que para fazer trabalhar com π e θ que foi dado, ó, olha só, eu venho aqui, ó, eu mudei. Só que aí eu tenho que somar o π que está aqui, né? Vamos somar π. Então eu mudei aqui, vai para 4, vírgula, menos π sobre 4, mais 180. Mas quem que é o 180? 180 é o π. Mais π. Pode fazer a conta, apenas deixar assim. Deixar assim, nesse momento, ele é mais didático para nós, né? Não é assim? Porque lá foi dado 4 menos π sobre 4, não é mesmo? Em relação a isso. Ou seja, ambos representam, têm a mesma representação. Vamos voltar lá, para você ver esse aqui, ó, esse menos π sobre 4. Se eu representasse de outra forma, né, o menos π sobre 4, vou colocar aqui uma observação em vermelho para chamar bem a atenção aqui. Se eu consigo me tornar o mais claro possível. Vamos fazer tudo em vermelho. Observa que se eu tenho aqui, ó, o eixo polar, e eu fizesse assim, ó, né, vamos dizer, para chegar no P2, esse valor aqui seria π sobre 4. Esse valor seria π sobre 4. Ora, se eu pego esse valor aqui e jogo para baixo, por exemplo, como eu fiz aqui em cima, como eu fiz ali em cima,
Ó, são ângulos simétricos, né? Isso aí você já deve ter estudado. Essa simetria de ângulos. Esse ângulo aqui é o mesmo. Só que lá no eixo cartesiano, isso aqui é primeiro quadrante. E isso aqui é quarto quadrante. Em relação ao valor dos ângulos, tá? Não confunda o seguinte. Se eu peguei esse ângulo no sentido anti-horário, ele é positivo. Se eu peguei esse ângulo no sentido horário, ele é negativo. Certo? É isso que nós estamos mostrando. E foi o que foi pedido aqui em cima, né, em relação a esses valores. O ângulo que foi dado foi um ângulo negativo, de π sobre 4. Né? Então nós poderíamos usar então uma outra referência? Sim, poderíamos. Eu acabei mostrando aqui. Se eu não representasse menos π sobre 4 aqui, por exemplo, eu poderia, não representando ele aqui, ou ele de outra forma, não importa a posição, porque esse sistema de referência ele é dado por duas retas. Não é igual ao sistema de referência dos sistemas de coordenadas. Isso muitas vezes gera confusão. Sistema de coordenadas cartesiano, esqueci de falar a palavra cartesiano, né? Aí pode gerar confusão. Ali não é o caso. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, P3 e vamos insistir um pouco em relação ao 0 graus. Ó, só que o valor aqui foi menos 1. Né? Então, lá o P1 foi 1, certo? Então, o 1 foi na direção do sistema do eixo polar. Então, vou pegar aqui como origem. Ó. Se ele é menos 1, vamos pegar para cá. Ó. Então, P3 está aqui. Ó. Né? Considerando o zero, a origem aqui no zero. Olha, nesse caso, olha só, o ângulo é 180 em relação aos dois eixos. Tá claro? Veja como ficou interessante isso aqui. Ó, então, se eu tenho o menos 1, como a gente tem ali, vamos pegar isso aqui de novo. Ó. Eu vou ter que o P3 é menos 1 e 0, certo? Vamos passar para o negativo. O negativo é menos 1 com menos, né, que é do módulo, vai ficar positivo. E como que vai ser a representação? Se você deve lembrar aqui, ó, para ficar negativo, é 0 mais 180, ou π. Ok? Acho que essa aqui ficou bem clara até, para mostrar isso. Né? 0 mais 180. Ou seja, vamos fazer assim, ó. Se eu trouxer, vamos colocar em vermelho. Se eu trouxer esse menos 1 para cá, ó, ele vem como 1. Por quê? Porque eu rodei esse ângulo, vou colocar aqui em vermelho, eu rodei 180. Eu rodei de 0 para 180. Então ele era menos, eu rodei 180, ele virou 1. Por isso, essa diferença de sinal. Certo? E aqui mais. Vamos para o exemplo número 4 e vamos pegar o P4. Pegar um P4, 2 e menos 2, né? π sobre 3. 30 graus. Tá? Não importa onde eu faça isso, tá? Isso é importante. Mas veja que é negativo. Então, vamos pegar aqui, ó, uma reta, um OA. De vez em quando isso aqui ó, parece que é bonito, né? Não consigo fazer sempre, não. Vamos pegar um OA. Se eu pegasse para cá, ó, veja que interessante, π sobre 3. π sobre 3. Não tenha dúvida. Vou pegar aqui 180, π sobre 3.
Só que o menos 2, vamos pegar aqui, menos 1, menos 2. Vou pegar para baixo, tá? Ó, veja que o menos 2 é em relação ao ρ, né? Então, esse aqui vai ser o ponto P4. Então, olha que interessante. Vamos escrever isso aqui igual está aqui, ó. P4 vai ser igual a menos 2 π sobre 3, que é o que a gente fez ali, ó. Mas olha que coisa interessante. Para fechar até esse valor, até essa reta, vamos colocar em vermelho. Aqui, ó, esse ângulo, esse O atrapalhou, eu preciso de π, ou seja, 180 para chegar nele lá. Então, se eu for inverter o valor, como a gente está vendo ali, como é que vai ficar isso? Vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2, mudamos o sinal, tá vendo? E vamos chegar, para ele ficar positivo, eu tive que trazê-lo para cá, ó. Vamos colocar o 2 positivo aqui, ó. Para fazer isso, eu tive que fazer o que? Somar 180, aí ele fica igual aos outros. Então vai ser π sobre 3 mais π, né? Que é o que a gente acostuma a fazer em relação a isso, tá certo? Então, veja, bem importante entender essa questão do sinal aqui, ó. Olha, se eu fosse representar, vou fazer isso aqui em vermelho, ó. Vou representar aqui. Ó. Eixo polar. Igual nós representamos inicialmente lá. E aqui o ponto P. Então, se esse ponto P for o nosso P4, que é 2, esse ângulo aqui, ele é π sobre 3. Não tem problema nenhum. Só que o 2 é positivo. Nós não mudamos o sinal do ângulo, observa isso. Mas para chegar a negativo, né? Chegar a negativo, olha só. Nessa mesma reta, esse O está atrapalhando aqui. Vou arrumar um outro lugar para ele. Nós vamos ter que mover o ângulo 180 graus. Certo? Então tá. Dada essa ideia, não vai atrapalhar muito o que é mais importante da aula, que é a conversão das coordenadas polares para as coordenadas cartesianas. Então aqui temos esse exemplo. Vamos fazer um outro exemplo aqui para fixar isso o máximo que nós pudermos, né? Vamos pegar aqui, ó, no exemplo número 5, serviu para todos lá em cima, né? Aqui aquele enunciado. Aqui a gente faz outro enunciado. Determinar a coordenada em que somente uma delas é dada. Isso é muito usado. Então, por exemplo, determinar todos os pontos de P ρ e θ, que satisfaz uma equação muito simples, ou satisfaçam, né? Que são os pontos que satisfaçam a equação ρ igual a 3. O ρ não é assim em P, ele é deitadinho assim. Eu tento pior aqui, é assim. ρ igual a 3. Então, como é que nós vamos resolver isso? Ele só deu o ρ, então ele está dando uma reta aqui, ó, esse ρ igual a 3, como está aqui.
sendo então aqui a origem. Bom, como que nós fazemos isso? Ele não definiu o ângulo, então podemos aceitar todos os ângulos. É claro que eu vou falar uma coisa para você, que vou ter que fazer isso aqui a partir do meio, né? Vou pegar aqui, ó. E aí você considera o 3 ali. Então aqui tá, ó. Então, por exemplo, qualquer ângulo que eu pegar aqui, ó, vamos pegar o ângulo π sobre 3, π sobre 6, né? 30 graus, por exemplo, satisfaz. É uma das respostas, por exemplo, né? Eu posso pegar o ângulo 90 graus, é uma das respostas possíveis. Eu posso pegar o ângulo de 180 graus e assim por diante. Eu posso pegar o ângulo que eu quiser. Então, a resposta disso aqui, ó, a equação que satisfaz é uma circunferência de raio 3, porque aceita todos os ângulos que estão dentro dessa circunferência. Ok? Esse é um ponto. Evidentemente que esse raio 3 está centrado na origem, né? Vou colocar aqui, ó, com o centro em O. Certo? Aí nós podemos pegar uma dessas aqui, ó, definir, por exemplo, como sendo o eixo polar. E aí todos os ângulos em função desse eixo polar, né, em que o valor é 3, que é 3, ele é a resposta desse exercício, né? Vamos fazer um similar, só que vamos falar sobre o ângulo, né? Tipo, vamos determinar o conjunto de pontos como eu falei o conjunto, vou chamar conjunto R de pontos e não um conjunto, né? Vamos colocar P rho θ, que satisfaz, aí no caso é o conjunto, então é singular, né? Que satisfaça a equação θ, vamos colocar 45 graus, né? Π sobre 4, por exemplo. Nós mudamos, né? Então, qual o número que pode satisfazer esse tipo de equação, por exemplo? Qual número poderemos colocar para satisfazer essa equação? Olha, se você perceber, pode ser qualquer número. Basta que eu escreva, então, o ângulo em função do eixo. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso definir o eixo polar, a reta do eixo polar, e aí eu vou ter uma reta para ambos os lados. Vou representar assim. Então eu posso colocar aqui menos 1, por exemplo, menos 2 e menos 3. Tudo isso satisfaz. 1, aqui ficou complicado, né? Tá, agora é passar a acertar a reta aqui. 2 e continua. Tudo isso aqui satisfaz. Aí, ó, aqui esse ângulo vai ser
π sobre 4, e você deve agora já estar lembrando e se acostumando que se eu for representar os negativos, eu somo π sobre 4 a π. Tá? Então, qual que é a resposta disso, desse exercício? Né? Todos os pontos da reta, que foi aquela reta ali, né? Todos os pontos da reta, e só tem uma, que tem O como ponto coincidente com o polo, né? A reta polo. Quem que é o polo? OA. Com, isso é óbvio, já faz parte do exercício, θ é igual a π sobre 4. Só uma única reta intercepta a origem com esse ângulo, π sobre 4, tá vendo? Que nesse caso é um ângulo agudo. π sobre 4. Ou, vamos melhorar isso, né? Ou com θ igual a π sobre 4 mais, eu estou sendo redundante, né? Deixar isso bem claro, porque o momento que eu falo que a reta está interceptando com esse ângulo, o resto consequentemente é π sobre 4 mais θ, né? Nesse caso, para colocar aqui, ó, para, vamos dizer assim, ρ menor que zero. Então eu fiz isso aqui de propósito, né? É redundante, mas te lembra dos conceitos iniciais. Então vamos colocar aqui como, eu acho que, vamos ver que número que eu coloquei, eu acho que foi 2, né? Coordenadas polares. Então 2.1, 2.1, vamos fazer relação entre as coordenadas polares e cartesianas. Esse ponto é importante. Esse é o ponto principal das coordenadas polares, tá? Que é a transformação de uma em outra. Isso é muito importante para resolver algumas integrais no curso de física, por exemplo. E facilitar também a análise matemática de alguns fundamentos da física. Então, para fazer essa relação, ela não vai ser difícil. Por quê? Porque nós vamos pegar um sistema, vamos fazer no plano. Vamos pegar um sistema cartesiano, x, y, veja no plano. Então eu tenho aqui x, y. Prestar atenção nisso que é fundamental. E a partir dele, nós vamos pegar aqui, ó, um sistema O, que é do próprio eixo cartesiano, A. Vou colocar isso aqui em azul, e você acabou de ver que eu estou falando do eixo, do sistema polar. Eu que peguei o sistema polar e coloquei em cima do eixo cartesiano, obrigatoriamente de x, tá? Isso é fundamental. E aí, eu posso trabalhar de maneira que eu vou pegar esse eixo e vou rodar em direção a y, no sentido anti-horário.
Vou rodar aqui para y. Ora, para eu pegar esse eixo e rodar para y, nós vamos ter aqui, nós podemos ter aqui, ó, esse eixo nesse ponto. Não, vou chegar um pouquinho para cá. A rotação não foi perfeita, mas tá bom. E esse ponto aqui, ó, vamos chamar de ponto P. Ué, então é o mesmo, essa aqui é a mesma coordenada polar que nós vimos. Se aquele lá é o ponto P, esse aqui é ρ. Se aquele lá é o ponto P, esse aqui é ρ, esse aqui é θ. Resolvido. Então eu coloquei as coordenadas polares dentro do eixo OX, né? Então vamos colocar aqui, ó, o eixo polar. Nós colocamos coincide com o eixo X, obrigatoriamente, tá? E o eixo Y é derivado da rotação no sentido anti-horário, anti-horário de OP, né? Olha só, ou OA no caso, que está ali, já que nós fizemos o OP ali, vamos rodar o OA, né? Terminado da rotação, vamos colocar aqui do eixo polar. Melhor a gente pegar o eixo polar em 90 graus. Vírgula no sentido anti-horário. Então nós coincidimos os dois. Isso é fundamental. Porque a partir desse momento que a gente coincide os dois, nós podemos transformar a coordenada uma noutra. Agora o que você vai lembrar disso aqui? Vamos tirar o vermelho dali, ó, e vamos fazer um triângulo retângulo com x e y em vermelho, tá vendo? Aí eu puxo para cá o x, para cá o y, para você enxergar, né? E nós temos, evidentemente, o triângulo retângulo com 90 graus com o θ aqui, ó. A partir disso, só colocando, esse é o ρ. O ρ virou hipotenusa, né? Então, quem que é o x? Vamos pegar o x, não. Vamos fazer a definição melhor assim. O que é cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Quem que é o cateto adjacente? Que valor que é? X sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? ρ. Tá. Quem que é o seno de θ? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui, ó? O y. Mesmo valor, né? Y. Quem é a hipotenusa? ρ. Então, basta usar o conceito de seno e cosseno que nós conseguimos fazer a transformação pedida. Então, por exemplo, o que me interessa aqui? X. X é igual a ρ cosseno de θ. Quem é y? Se eu quero achar nas coordenadas polares, é ρ seno de θ. E aí todas as consequências derivadas disso no plano. Então, essa transformação é bastante simples. Bastante simples. E essa é a parte mais importante aqui, né, desse nosso estudo, tá certo? A partir daqui, nós podemos derivar outras coisas,
outros conceitos delas. Então vamos às derivações que são importantes, ó. E não é difícil provar. Eu vou pegar x e elevar ao quadrado a equação. Então vai ser ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Vou pegar y e elevar ao quadrado. Você vai entender isso porque você sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, que é aí a equação fundamental da trigonometria, né? Ora, por outro lado, nós achamos, nós podemos associar usando a tangente de θ. O que é tangente de θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha, o cateto oposto é y, o cateto adjacente é x, mas y é ρ seno de θ e x é ρ cosseno de θ. Aí o ρ a gente corta, né? Divide um pelo outro, dá 1, e é seno de θ. Ora, disso tudo, o que nós derivamos? Talvez a equação mais importante para a gente poder fazer a transformação. Nós vamos ρ ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, ó, essa demonstração é muito simples de ser feita em relação a isso, porque basta pegar essa fórmula de cima, que está aqui, ó, essas duas aqui de cima, e aplicar em função de ρ, tá? Então, isso aí não vou fazer agora não, deixar que você faça. É importante fazer isso, ou tentar fazer, né, um pouco. Ora, daqui então, nós chegamos que o seno de θ, nós já sabemos, é y sobre ρ. Mas quem que é o ρ? X ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Essa daqui a gente vai usar mais. Assim como cosseno de θ vai ser igual a x, né, sobre ρ, como nós já vimos ali em cima, que é de derivação básica, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aqui você pode aplicar um na outra, do jeito que está aqui, tá? Então assim, não tem dor de cabeça aqui não, tá certo? Para poder chegar à conclusão de que ρ é igual a isso. Se você falar assim, mas eu não quero usar isso, então muito bem. Eu aqui voltando, né? O que é a fórmula da hipotenusa? A fórmula do triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Você não precisa nem usar aquilo lá. Já vai direto, tá vendo? Mas tudo isso dá para provar. Aí basta tirar a raiz quadrada de ρ. Certo? Agora vamos então fazer um exemplo. Vou colocar mais um grupo de exemplos aqui, ó, relacionado a isso. Nesses exemplos, vamos pegar alguns deles, né? Encontrar as coordenadas cartesianas, que é o mais importante. As coordenadas cartesianas em função das coordenadas polares, né? Ou encontrar as polares se forem dadas as coordenadas cartesianas dos pontos a seguir.
Vamos começar aqui com os pontos, colocar P, Rho, Θ, tá bom? Não, isso aqui, só para ser bem redundante, né? Rho, θ, só para lembrar que é cartesiana, que vai ser igual ao ponto 2 e π sobre 2. Como é que nós vamos solucionar isso aqui, né? Como nós vamos resolver isso aqui? A primeira coisa para resolver para a coordenada cartesiana é achar, né, o valor do Rho, né? Tem que achar o valor do Rho. Só que o Rho foi dado, então a gente especifica. Rho igual a 2. E eu especifico, eu preciso do ângulo. Por quê? Porque eu vou usar cosseno de θ para achar xy, né? Da maneira básica. 2. Ó, por que eu estou falando isso? Porque nós temos já dado que x é igual a Rho cosseno de θ. Então eu já tenho o Rho e tenho o θ. E y é igual a Rho seno de θ. Então é uma aplicação direta de fórmula, né? Então vamos aqui, ó. X vai ser igual a Rho, é 2, vezes cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90. E aí você deve estar lembrado que o cosseno de 90 é 0. Então aqui vai dar 2 vezes 0, vai dar 0. Tem como? Y, 2 vezes seno de 90, que é seno de π sobre 2. Ora, π sobre 2, 90, o seno de 90 é 1. 2 vezes 1 igual a 2. Então, no caso dessas coordenadas cartesianas, nós já temos a resposta bem clara, né? Dentro das coordenadas cartesianas, o ponto P é o, vamos colocar aqui, ó, xy, é igual ao ponto 0 e 2. Se nós representarmos aqui do lado, por uma questão didática simples, ó, nós teremos o primeiro quadrante, é 90 graus, não podemos esquecer. O ângulo foi 90. Então aqui eu vou colocar 90, não vou colocar o quadradinho, tá? Ora, o x vale 0 e o y vale 2. Então esse ponto aqui é o 0 e o 2. Essa é a representação e a transformação. De maneira bastante simples, né? Não tenha dúvida que foi bem simples isso, mas elas são simples de um modo geral. Esse material de transformação é simples. Vamos pegar um pxy igual a 1 e 1, por exemplo. Aqui eu quero transformar para coordenadas polares. A coordenada polar depende do Rho, né? Mas eu sei que o Rho depende de x e de y. Então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Então Rho vai ser igual a 1 ao quadrado, que é o x, mais 1 ao quadrado, que é o y, raiz de 2. Tá aqui. Aí falta achar o ângulo. Ora, para achar o ângulo, basta eu aplicar no seno ou no cosseno, vai dar o mesmo valor. Vamos fazer nos dois agora, tá? Mas tudo bem. Cosseno de θ vai ser igual a quê? Nós já sabemos lá. X sobre Rho. X é 1, Rho é raiz de 2. Aí nós multiplicamos raiz de 2 em cima e embaixo para ficar elegante. E nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. É um ângulo notável, né? Raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, nós sabemos. Então nós colocamos aqui, ó, θ é igual a cosseno de menos 1, que é chamado de arquicosseno, de raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 45 graus, ou π sobre 4.
é igual a 45 graus. Se fizermos para o seno, vai dar a mesma coisa. Eu vou deixar você fazer, tá? E já vamos para a resposta aqui, ó. Rho, P, né, é Rho e θ, que é igual a Rho. Quem é Rho? Raiz de 2. Um número, né? Não podemos esquecer isso. E o ângulo? Π sobre 4. É isso que nós temos. Vamos representar isso. Teremos um eixo polar aqui embaixo, OA, com ângulo de 45 graus. Um ângulo de 45 graus. Eu vou colocar aqui as raiz de 2. É isso. Que é o P, né? Esse aqui é o Rho. Aí. Vamos passar, vamos fazer mais um exemplo em relação a isso, que é importante treinarmos, né? Vamos colocar aqui o item 3. Vamos fazer assim, P Rho θ é igual a, então vamos passar para as coordenadas cartesianas, menos 3 e π sobre 2. Veja que eu posso trabalhar aqui com menos 3 e π sobre 2, que é 90, ou eu posso colocar 3 e π sobre 2 mais 180. Não vale a pena, não há necessidade de fazer isso, né? Então vamos já aplicar direto, ó, o x é igual a quem? Ao Rho cosseno de θ. Nós temos os dois. Eu vou ter menos 3 vezes cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então aqui eu tenho 0. Y é igual a Rho vezes seno de θ. Seno de 90 é 1. Então eu vou ter menos 3 que multiplica seno de π sobre 2, que é 90 graus. Isso vai dar menos 3, obviamente. Então a resposta está dada, né? Então a resposta P, o ponto x, em termos de coordenadas cartesianas x, y, serão 0 e menos 3. Não precisamos representar agora, né? Que é bastante simples. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui é o que nós mais precisamos de exemplo, né? Porque é essa transformação que é o ponto importante da matéria nesse caso, tá? Então nós teremos aqui, vamos pegar um P Rho θ, e vamos dar menos raiz de 2 e 5π sobre 4. Se você tem dificuldade, 5π sobre 4, você transforma isso aqui em graus, tá? Aí você vai descobrir, o que você faz? Você dá 5 vezes 180 dividido por 4. Fica 5 ou 5 por 4, né, que vai dar 1, alguma coisa, vezes o π, que é 180. Aí o que você vai descobrir? Você vai descobrir que o ângulo é 135 graus. Vamos colocar aqui, Rho é igual a menos 2, menos raiz de 2, e θ vai ser igual a 5π sobre 4, que é igual a 135 graus. Ora, não é 135, é que eu tenho que fazer aqui. Vou colocar 5 dividido por 4 vezes 180, só faz bobagem, 225. É porque 5 por 4 dá mais que 1, né? Mais que 1 por 180 não podia dar isso. Então tem 225 graus. Talvez você se sinta melhor trabalhando assim.
Aí o que a gente vem? Vem aqui e pega ρ, você deve lembrar, vezes cosseno de θ. Você vai usar a calculadora. Ρ é menos raiz de 2. Aí você vai pegar o cosseno de 5π sobre 4 e ver quanto que dá. Vou pegar aqui a calculadora. Ele também é simétrico a um ângulo notável, tá? Só que esse tipo de coisa, se você parar para fazer numa prova, você vai ter problema, né? Então, por exemplo, não compensa você parar para fazer isso durante a prova. Você já usa a calculadora. Eu vou pegar cosseno de 5π dividido por 4. Isso aqui dá 1. É interessante isso. Que vai dar 1. Então, vou ter menos raiz de 2 vezes 1. Ora, x vai ser igual a quanto em relação a isso? Menos raiz de 2. Vou fazer de novo para não ter problema. Vou colocar cosseno de 225. Ó, eu errei. 5π sobre 4. Ah, entendi. É porque minha calculadora não faz. Olha só o erro. Minha calculadora não faz π. Ela está em graus. Então esse cosseno aqui, ó, não vai dar isso não. Vamos arrumar isso aqui. Então x vai ser igual a menos raiz de 2 vezes menos 0,71 aproximadamente. Vai dar positivo. Menos com menos dá mais. Vamos pegar isso e multiplicar por menos raiz de 2. Eu sei que muitas vezes usar a calculadora é problemático para vocês. Vai dar 1. Principalmente calculadora científica, para quem não está acostumado. Problemático para vocês que não estão acostumados, né? O povo da engenharia faz isso bem. O pessoal da física e matemática não usa muito calculadora. Da física mais para o final do curso, né? Então aqui, o segundo vai ser ρ seno de θ, que vai ser igual a menos raiz de 2. Olha só o erro que eu cometi aqui. Na verdade foi de propósito, mas tudo bem. Eu usei π na calculadora, mas ela está organizada para não utilizar π, mas grau. E aí o que acontece? Ela vai dar um valor diferente aqui, né? Aí depois eu fiz, consertei, percebi isso, né? Essa questão do ângulo, entenderam, né? Vezes seno de 225. Tem que passar para 225. Vou pegar aqui seno de 225. Da mesma coisa, ó, aquele é ângulo simétrico de 45, tá? Menos 0,71 aproximadamente. Menos com menos vai dar mais. E isso aqui vai dar 1 também. Ó, então o pxy vai ser igual a 1 e 1. Ok? Com um ângulo de 45, se você quiser colocar no primeiro quadrante. Número 5 agora. Vou pegar o exemplo 5. Fazer outro exemplo. Os exemplos é que vão determinar, pelo menos, a ilustração para você resolver exercícios sobre essas transformações, né? Que é importante. Ó, xy, colocar 4 e 5 aqui. E vamos fazer a solução. Eu tenho que achar o ρ, né? Então o ρ vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que vai ser igual a 16 mais 25. 16 mais 25. O melhor, acredite, é você fazer isso cantinho aqui, ó,
e conferir com a calculadora. 16 mais 25, 6 mais 5 dá 1. Vai dar 11, né? Aí o decimal vai para lá, vai ficar 41. Então isso aqui vai dar raiz de 41. Tendo então raiz de 41 aqui, basta nós aplicarmos para o seno ou para o cosseno. Então vou colocar aqui, ó, cosseno de θ, ele vai ser igual a o x por ρ, né? É importante. Olha, o x é 4 e o ρ é raiz de 41. Aí, para achar o ângulo, eu tenho que aplicar o ângulo, o arquicosseno de 4 sobre raiz de 41. Na calculadora sua tem arcseno, tem cosseno menos 1, por exemplo, tá? Vou fazer aqui. Cosseno menos 1 de 4 dividido por raiz de 41. O ângulo, aí a partir daqui é aproximado, né? 51,34 graus. Vamos aqui, por uma questão de redundância, fazer a mesma coisa com o seno. Então, o seno de θ, vamos já fazer direto aqui, para acostumar com outra maneira. O θ vai ser igual a seno a menos 1 de quem? De 5, que é y, sobre raiz de 41. Então, vamos para a calculadora. Seno a menos 1 de 5 dividido por raiz quadrada de 41. Obviamente, que vai dar a mesma coisa, 51,34 graus. Ora, então como é que eu faço esse ponto? Esse ponto, ρ θ, vai ser igual a... Ó, não compensa passar isso aqui para radiano, né? A não ser que um exercício peça numa prova, por exemplo. Então vai ser igual. Quem que é o ρ? Raiz de 41. Vírgula. Qual que é o ângulo? Eu vou colocar em graus. Aqui nós não estamos mais fazendo testes, né, de aprendizado. Aqui vamos direto para o ponto. Teoricamente você já sabe isso muito bem. Eu repito, teoricamente. Então vamos para o exemplo número 6, fazer 6 exemplos. Que é de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. As cartesianas vai ser 0 e menos 4. As coordenadas polares, nós precisamos do ρ. Nós sabemos que o ρ vai ser 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso vai ser raiz de 0 mais 16, que vai ser igual a 4. Ρ é distância, então é 4 positivo que eu vou pegar. Se eu fizer com 4 negativo, ok. Só que aí eu tenho que somar 180 ao ângulo encontrado, né? Não podemos esquecer isso. Vamos pegar então só para achar o θ. Vamos colocar aqui o arcseno, né? Seno a menos 1 de o y é menos 4 dividido por 4. Ora, vai ser o arcseno de menos 1, né? Ora, se eu pegar o arcseno de menos 1, que é o menos 4, né? Eu vou ter uma resposta de menos 90 graus. Mas menos 90? Qual o significado de menos 90? Por que menos 90? Menos 90 é o de baixo do círculo trigonométrico. O círculo bonito, hein? Naquele você tá feio demais, tá doido. Refazer o círculo.
Dá uma melhorada. Aqui, ó. Vamos dividir nos quadrantes, certo? 90, 180, 270, 360 ou 0. É igual, mas tudo bem. Então, se aqui é positivo, é mais 90, 270 é igual a menos 90. Daí, então, você compreende que o ângulo, na verdade, o θ, vai ser igual a 270. Então, menos 90 é igual a 270 positivo. Mas como que eu sei disso? Olha só o que a gente tem falado o tempo todo. Ó. Quanto que é isso? 180. Né? Então é π mais 180. Certo? Então, nesse caso, qual que vai ser a resposta, né, do exercício? Porque o menos 90 já deu 270, né? Deixar isso bem claro. Isso é óbvio. Então, P ρ θ vai ser igual a quem? 4, 270. Ok? Então aí, nós finalizamos um conjunto de exercícios, vamos falar assim, para transformação das coordenadas polares e cartesianas em polares. Essa aqui é a aula 1. A próxima aula nós vamos falar das coordenadas esféricas e suas transformações. Até essa aula.